Glória a Deus. O Senhor é bom em todo tempo. Todo tempo Deus é bom. Nós vamos ler duas passagens da Bíblia. A primeira está em 1 Coríntios capítulo 10. Você sabia que a sua fé pode abençoar toda a sua geração? Ou pode condenar toda a sua geração? Você sabia disso? Que a sua fé pode abençoar a sua descendência ou condená-la. A gente vai falar sobre isso hoje, amém? Entender que os prejuízos da falta de fé não atingem exclusivamente a gente. A gente vai ver um pouquinho isso em dois textos que são bem interessantes, que falam sobre a fé. Aí talvez você pense assim, quando a gente fala em descendência, você diga assim, mas eu não tenho filhos, não sou casado. E a nossa descendência não é só aqueles que nós geramos fisicamente. Existem pessoas que Deus deu a você como filho. Sabia disso? Então às vezes a gente acha que não tem descendência porque não tem filhos. Mas quando você faz uma aliança com o Senhor, você agora tem dois tipos de descendência. Você tem uma descendência física, ela é importante, mas você tem a capacidade de ter descendentes espirituais, que são pessoas que vão continuar o que Deus começou na sua vida. E a sua fé é o ponto-chave para decidir se essa descendência vai ser de bênção ou de maldição. A gente vai falar um pouquinho disso hoje. A geração que resolve se rebelar contra Deus, acreditando que os prejuízos são só naquele tempo. E não são. Então nós vamos ler primeiro 1 Coríntios capítulo 10, todos estão aí comigo? Que diz assim, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados, está falando da geração passada, estiveram sobre a nuvem, e todos passaram pelo mesmo mar. Ele está falando do povo de Israel saindo do Egito. Em Moisés, todos eles foram batizados de duas maneiras. Foram batizados na nuvem, porque era a nuvem da glória, da presença, né? E foram batizados no mar. A palavra batizado aqui, só para trazer um esclarecimento, não tem o sentido de batismo como a gente entende, de batizar nas águas. Ele está falando de serem imersos, submersos. O que Paulo está querendo dizer aqui? Todos eles tiveram um contato, uma experiência com Deus de alguma maneira. Amém? Está falando, são pessoas que experimentaram Deus. Aí ele fala, beberam eles da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. Você sabia que tinha uma pedra que seguia eles, né? Quem sabe disso? Eles andavam e a pedra ia andando junto. Vocês não sabiam disso? Sim. Onde eles iam? Onde é que eles encontravam a água no deserto? Onde eles tocavam na rocha. E ele fala isso aqui. A rocha os seguia, os acompanhava. E a rocha era quem? Era o próprio Cristo. Por isso que Moisés perdeu seu bilhete de entrada na terra prometida. Porque na hora de falar com a rocha ele bateu. Primeira vez Deus mandou bater na rocha, porque a primeira vez representava a primeira vinda de Jesus, onde Jesus iria morrer espancado. Então na primeira vez Deus disse bate na rocha. Na segunda vez Deus disse não bate, fala. Porque agora já representa a segunda vinda de Cristo, agora o negócio é outro nível. E ao invés dele falar, ele bateu, aí perdeu a bênção. Contudo Deus, olha só que forte isso aqui, contudo Deus não se agradou da maioria deles. Deus não o quê? De que versículo você lembra quando você ouve essa palavra agradar? Eu lembro de Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. É a mesma conotação que Paulo está usando aqui.
Paulo está dizendo que Deus não se agradou. E aí se eu te perguntar para você, qual foi o motivo que fez Deus não se agradar deles? Falta de fé em Deus. Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Preste atenção nisso aqui. O destino deles era o deserto? Não. Deus tirou eles do Egito fazendo uma promessa para eles, não foi isso? Qual foi a promessa do Senhor? Eu vou levar vocês até uma terra que mana leite e mel. Mas aqui Paulo diz o seguinte, olha, não chegaram ao destino que Deus planejou. Preste atenção. Não chegaram ao destino que Deus... Você sabia que Deus tem um destino planejado para você? Sabia disso? Deus tem um destino exclusivamente planejado para você antes da fundação do mundo. Antes de você nascer, os seus dias, o seu destino foi escrito pelo Senhor. Mas isso não significa que você vai chegar lá. Porque nesse aspecto não é a soberania de Deus que rege. Nesse aspecto é a minha decisão de crer nele. Porque o destino de Deus para essas pessoas aqui não era que eles morressem no deserto. O destino de Deus para essas pessoas aqui é que eles morressem em Canaã. Esse era o destino real, estabelecido por Deus. Mas na trajetória, no caminho entre o ponto de partida e o ponto de chegada, as escolhas deles foram muito conturbadas. Eles só tinham que fazer uma única escolha, que é a única escolha que você tem que fazer. Acreditar de que tudo que Deus fala é verdade. A única escolha. Vocês não acreditaram. Seus corpos caíram no deserto. E agora olha o que Paulo fala no versículo 6. Essas coisas ocorreram e servem de exemplo para nós. Para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. A pergunta aqui é, o que eles cobiçaram? Eles cobiçaram coisas momentâneas, materiais. Se você for olhar, preste atenção, as coisas que eles cobiçaram em si não eram más. Não eram coisas más. Mas o texto está dizendo que eles cobiçaram coisas más. Aqui eu posso afirmar para você que é quando aquilo que é normal, básico, se torna mal, por conta do desejo do coração. Porque esse povo ele tinha um problema. Eles não sabiam esperar em Deus. E eles não sabiam pedir ou clamar a Deus. Todas as vezes que eles tinham uma necessidade, eles transformavam essa necessidade numa afronta a Deus. Ao invés de se chegarem diante de Deus e dizer assim, Senhor, nós clamamos a Ti por comida agora. Por favor, não nos deixa morrer. Sabe o que eles faziam? Eles viravam-se para o líder Moisés e para o sacerdote Arão e diziam, foi para isso que Deus trouxe a gente aqui? Foi para morrermos de fome aqui que Deus trouxe a gente? Então o problema não era o que eles queriam, é como eles se dirigiam a Deus. Deus conhece a sua necessidade. Ele sabe. Agora, como você se achega diante de Deus para falar da sua necessidade, muda tudo. Se você chega carregado de argumentos e razões, vai perder. Primeiro porque Deus não deve nada nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Então se eu chego diante de Deus carregado de argumentos afrontosos, né, para Deus, cadê o Senhor? Onde é que o Senhor está? Que Deus é esse? Era o que eles faziam. Mas o que eles estavam cobiçando? Eles não estavam cobiçando coisas más em si. O desejo deles era mau. Eles queriam comida. Quem não quer comida? Você sabe qual é o grande problema da murmuração? Por que é tão fácil a gente murmurar? Porque a murmuração ela tem uma base lógica. Realmente você está precisando daquilo. Só que ao invés de murmurar, você pode clamar a Deus. O problema é que as pessoas não sabem a diferença entre clamar a Deus e murmurar. A mesma força que nós temos para clamar, a gente tem para reclamar. E reclamar é murmurar. Ai Deus, eu estou fazendo tudo certinho, estou sendo fiel, cadê? Adianta o quê? Aí fulano que está infiel, aí acontecem as coisas na vida dele, na minha não. É murmuração. E Deus
abomina murmuradores. Quando eu estudei teologia judaico-messiânica, eu descobri que o significado da palavra murmurar, eu fiquei com tanto medo de murmurar. Eu nunca fui muito de murmurar. Mas hoje, quando surge alguma coisa... Porque a palavra murmurar no hebraico significa fechar os céus. Quando você murmura, você fecha o céu sobre sua cabeça. E aí a bênção que tinha que chegar, não chega. O favor que tinha que alcançar, alcança. E ele diz, cobiçaram coisas más, como eles fizeram. Aí diz assim, olha, não sejamos idólatras. Não sejamos o quê? Como os deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Olha, presta atenção aqui. Paulo fala de idolatria, mas ele não fala de ídolos. Ele está dizendo aqui que o ídolo desse povo era comida. Então, eles colocaram a necessidade deles antes do propósito de quê? Você sabia que o diabo tentou repetir a mesma coisa com Jesus no deserto? Depois de 40 dias era a necessidade de Jesus. Era o quê? Fome. Aí Satanás chega para Jesus e diz assim, se você é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus disse para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Sabe o que Jesus está dizendo para Satanás? A minha necessidade não vem antes do propósito de Deus. Jesus está dizendo ali o seguinte, eu não vim aqui à terra para fazer milagres, eu vim aqui para cumprir um propósito. E se para cumprir esse propósito eu tenho que passar fome, é o que Jesus está falando, eu vou esperar até que a voz de Deus autorize a comida. É isso que ele está dizendo. Porque uma coisa que muitas pessoas ignoram, muitos filhos de Deus, é que Satanás sabe exatamente o momento da sua necessidade. Aquele momento em que a necessidade está gritando mais do que a sua força. E uma das maiores estratégias de Satanás para afastar você do propósito de Deus é dar o que você necessita fora do propósito, fora do tempo de Deus. Porque o que você necessita fora do tempo de Deus e fora do propósito de Deus não te abençoa, te paralisa. Deixa você paralisado no lugar. Aí você fica igual o povo de Israel. Ó. Gira, gira e não sai do lugar. Ou seja, entra ano, sai ano. E a vida da pessoa não acontece nada de Deus. Por isso, o momento da minha necessidade é o momento que eu preciso ficar mais atento. Porque tem uma garantia na boca do apóstolo Paulo, em Filipenses 4:19, que diz assim, Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as nossas... Suprirá o quê? Lá não diz que ele vai suprir nossas necessidades financeiras apenas. Ali não diz que Deus suprirá só a nossa necessidade financeira. Ali não diz que Deus suprirá só a nossa necessidade física. Irmãos, eu creio... Olha, o cara que estava falando esse versículo, ele não era casado. Você sabe disso, né? Será que Paulo não tinha necessidades sexuais? Ele era homem. Esse homem decide não casar pela causa do evangelho. Mas será que ele era o quê? Um cara que não tinha... A carne dele não tinha desejos? Tinha. Mas ele afirma o seguinte, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas. Não sei qual é a sua necessidade. Em Deus existe suprimento. Mas se você não vai para Deus, se você não recorre aos céus pelo suprimento, o inimigo traz o suprimento. Satanás diz para você, que custa? Você não está com fome? E aí ele diz assim, olha, não sejamos idólatras como eles. Aí ele diz, não pratiquemos a imoralidade. Aí ele entra na questão sexual. Como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23 mil.
Esse dia que ele está falando aqui é o dia do bezerro de ouro. Quem sabia disso? Que a festa do bezerro não foi só uma festa de adoração. Eles estavam fazendo uma orgia sexual. A história dos hebreus, Flávio Josefo diz que quando Moisés chegou do monte, que viu todo mundo peladão, na maior algazarra, Moisés ficou tão indignado que quebrou as tábuas da lei. Nesse dia morreram 23 mil. Nesse dia. Não devemos pôr o Senhor à prova. Olha só que afirmação interessante. Ah, pastor, mas lá em Malaquias 3:10 está escrito o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, é assim? Para que haja mantimento. Nananã. E o Senhor diz lá: fazei prova de mim. Só que tem uma condição para você fazer prova. A condição é: se eu não abrir a janela dos céus. Ou seja, se eu não cumprir com a minha parte, a minha pergunta é: Deus já deixou alguma vez de cumprir com a parte dele? Deus já ficou devendo alguma coisa para alguém? Então Deus não está autorizando ninguém ali a fazer prova dele. Ele está dizendo: você pode fazer prova se eu não cumprir minha parte. Como a parte dele sempre ele cumpre, é impossível fazermos prova de Deus. E aqui diz que eles colocaram Deus à prova, confrontando Deus. E nesse dia que eles colocaram Deus à prova, eles foram mortos por serpente. Aí no versículo 10 diz: não se queixem. Algumas versões diz: não murmurem. Como alguns deles murmuraram. E foram mortos pelo anjo destruidor. Tem um anjo, segundo o que está escrito nesse versículo, que é executor de murmurador. Esse eu não quero que passe lá em casa. O anjo executor. Aí ele diz: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então é para a gente mesmo, amém? Aí ele traz um versículo muito interessante que muita gente conhece assim: aquele que julga está firme, em pé, cuide-se que não caia. Aí no versículo 13 ele diz: sabe por quê? Porque não sobreveio tentação que não fosse comum, humana para vocês. E Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele vai providenciar o escape para que vocês possam suportar. Você crê nisso? E o que Deus quer ver durante o momento da tentação? Deus quer ver a minha fidelidade. Agora a gente vai ler o momento chave em que essa geração foi excluída do propósito de Deus. Números capítulo 14, por favor. A gente leu Paulo contando a história. Agora a gente vai ler o momento exato em que isso aconteceu. O capítulo 14 de Números é o capítulo do basta de Deus. É aquele momento que Deus diz assim: basta, não aguento mais essa geração. Acabou. A partir de hoje, não tenho mais negócio com esse povo. Números 14. Olha o que diz. Então, toda a congregação, se você for ler o 13, do 25 ao 33, é onde eles trazem um relatório do que eles viram lá na terra. Aí diz assim, depois, só que 10 dos espias, eles trazem um relatório de medo. Quando eles falam, quando eles assombram o povo, quando eles colocam medo no povo, aí o texto diz assim: então toda a congregação elevou a sua voz, puseram-se a gritar e o povo chorou muito aquela noite. A pergunta era: esse choro não poderia ser diante de Deus? Sim ou não? Não poderia ser aquele choro lá do livro de Salmos, que diz que o choro pode durar uma noite,
Olha só, aqui diz que eles choraram a noite toda, mas você sabe que pela manhã não veio alegria, né? Porque esse choro não foi diante de Deus. Esse choro foi contra Deus. Foi o choro da revolta. Se tivesse chorado diante de Deus, pela manhã teria resposta. Aí o versículo 2 diz assim: todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e exclamaram: antes tivéssemos morrido na terra do Egito. Antes morrêssemos todos nesse deserto. O que eles estão dizendo? Tudo que Deus fez até agora não valeu absolutamente nada. Sabe como é o nome disso? Ingratidão e falta de reconhecimento do que Deus faz. Deus pode não ter feito tudo em tua vida, mas Ele já fez muita coisa em sua vida. E Ele vai fazer tudo o que Ele prometeu, porque Ele é fiel para cumprir. Então, enquanto Deus não faz tudo o que Ele prometeu, eu glorifico a Ele por aquilo que Ele já fez. Eu exalto a Ele por aquilo que Ele já fez. Porque eu sei que assim como Ele já fez, Ele vai fazer tudo o que Ele tem para fazer. Mas isso aqui é olhar o mar, isso aqui que eles estão fazendo é olhar o mar se abrir e dizer assim: não valeu de nada. Isso aqui é olhar o pão que caiu do céu e dizer o quê? Não valeu nada. É olhar a água que saiu da rocha e dizer: não valeu nada. É olhar para as 10 pragas e dizer assim: não valeu nada. Você fala assim: ó Deus, o que o Senhor fez? Não valeu nada. E aí diz assim: e por que Yahvé nos traz a essa terra? Para que possamos morrer à espada, para entregar como presa ao inimigo as nossas mulheres, as nossas crianças? Não seria melhor voltar para o Egito? Sabe qual é o problema desse povo? Ó, mente escrava. Tinha mentalidade de quê? Escravo. E escravo só consegue pensar para baixo. Escravo não consegue pensar para cima nem para frente. Escravo não pensa nem para cima, só para baixo. E a opção do escravo vai ser sempre voltar. Assim. Aí Isaías diz assim: não vos lembrei das coisas antigas, nem recordeis as passadas, porque eu, Senhor, faço uma coisa nova. Deus tem coisa nova todo dia fazendo. Deus todo dia faz uma coisa nova na sua vida. Você pode até não enxergar, mas que Ele faz, Ele faz. Para começar de manhã, Ele já faz nova a misericórdia dEle sobre a sua vida. Então todo dia Ele faz uma coisa nova. Mas a mente escrava não enxerga o que Deus está fazendo. A mente escrava enxerga a condição que viveu. Não, porque eu nasci numa família pobre. É porque o lugar que eu nasci é porque isso. Não, esquece. Quando você tem a visão em Deus, você não olha a sua condição. Você olha o que Ele falou, o que Ele prometeu e o que Ele diz, Ele vai cumprir. Aí eles dizem, não. Murmuravam uns com os outros. E quando começaram a murmurar, a primeira coisa que eles fizeram: vamos escolher um líder para que possamos voltar para o Egito. Por quê? Porque toda rebeldia precisa de um líder. Eles, vamos escolher um líder. Escolher um líder, já que Moisés não vai voltar mesmo, vamos escolher um líder. Murmuravam uns com os outros, dizendo, vamos escolher um líder e voltar para o Egito. Então, diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel, Moisés e Arão prostraram-se com suas faces perante a terra. Quando eu lia esse texto aqui, antigamente, né? Eu achava que Moisés e Arão, nessa hora, não cumpriram o papel deles de líder. Que era se levantar e dizer assim, confrontar o povo, né? Eu sempre olhei para esse lado, assim, rapaz, na hora dos caras chegar e dizer para esse povo, rapaz, toma vergonha na cara, cambada de ingrato, o que vocês receberam foi até demais do que merecia, vocês eram para morrer tudo escravo. Eu falei, na hora do caos, ao invés deles baterem de frente, assumirem, se posicionarem no lugar de líder, os caras caem com o rosto em terra. Até que um dia eu ouvi uma mensagem muito poderosa do Harold Walker falando sobre a liderança fraca. E ele disse assim, Deus ama líderes fracos. E eu, quando comecei a ouvir a mensagem, falei, como assim?
Ele diz, todas as vezes que o líder se torna forte, ele perde a unção. Porque o poder da liderança está na fraqueza. E a fraqueza é reconhecer que eu nunca vou conseguir fazer sem Deus. Aí ele cita esse texto. Ele diz, Moisés era um líder tão fraco, tão fraco, tão fraco, que por causa da sua fraqueza, Deus o tornou tão forte, tão forte, tão forte. Ele diz, Moisés era tão fraco, que quando a crise chegava, ao invés dele tentar resolver, ele já caía de cara no chão, dizendo para Deus, não sei como resolver esse problema. Ou o Senhor me ajuda, ou o Senhor me ajuda. Então, é uma fraqueza na liderança aqui agora? É. Mas não é uma fraqueza diante dos homens. É uma fraqueza diante de Deus, do Deus forte, do Deus que chamou. Então, é interessante, porque a gente vai ler o texto mais à frente, você vai ver que o Moisés não tem coragem de se posicionar diante do povo. Mas ele se posiciona diante de Deus. Com o povo ele não fala nada, mas com Deus ele começa a falar. Sabe por quê? Porque quem chamou Moisés, quem escolheu a liderança de Moisés não foi o povo. Quem escolheu a liderança de Moisés foi Deus. Então, quando a coisa apertar, não vá discutir com quem não tem nada a ver, não. Vá falar com quem mandou você entrar no problema. Se foi Deus que mandou você entrar, Ele vai enviar recursos para resolver. Agora, se você entrou por sua conta, se vire. Ou peça socorro e misericórdia. Aí eles caem com o rosto em terra. Quando eles caem com o rosto em terra, nesse momento, quem toma a posição de liderança? Josué e Caleb. Diante daqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente suas vestes e exclamaram perante toda a congregação dos israelitas ali reunida, dizendo, a terra que em missão nós fomos averiguar é muito boa, é um lugar excelente. E Moisés estava onde, Mazarão? Com o rosto em terra, clamando a Deus. Se Yahvé, algumas versões dizem assim, se Yahvé se agradar de nós. Olha a palavra, lembra da palavra que estava nos outros textos que nós lemos? Que dizia o quê? Mas Deus não se agradou. O que Josué está falando aqui com Caleb? Esse se agradar, esse Deus gostar deles? Não, ele já era o povo escolhido de Deus. Ele está dizendo, se Yahvé se agradar de nós, se ele encontrar em nós fé, ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente entregará ela a nós. É de fato uma terra da qual mana leite e mel. Aí eles dizem, tão somente não vos rebeleis contra Yahvé, o Senhor. Não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como pão nos nossos dentes. Se você for ler o relato dos 10, sabe o que é que os 10 dizem? O povo daquela terra é tão poderoso que quando a gente entrar lá, eles vão devorar a gente como pão nos dentes deles. A visão sobre a mesma situação é diferente de acordo com a fé que está no coração. Um enxergou dificuldade, o outro enxergou oportunidade. Um dizia assim, é tão grande que a gente não tem como vencer. O outro dizia, é tão grande que não dá nem para errar. Nem que a gente quiser. Pode jogar a pedra do jeito que jogar que vai ganhar. Porque o problema não está ali. Está aqui. Aquela história que o Dr. Miles contava de que 2 amigos estudantes terminaram a universidade e foram tirar férias na Índia. Eles chegaram lá na Índia. Eles fizeram o turismo deles, de despedida, porque iriam voltar para começar algum tipo de negócio. Como eles pichincharam demais, pegaram um hotel num lugar muito pobre, que a ideia não era nem descansar, era curtir, cair na gandaia. Quando eles ficaram no hotel, um dia os 2 da janela olhando, viram que as pessoas não tinham calçados. Andava todo mundo descalço. Aí um disse assim, nossa, você vê como o povo é pobre, né? Deve andar assim porque não tem dinheiro para comprar calçados. O outro disse assim, eu vou montar uma empresa de calçados aqui. A outro disse, como as pessoas vão comprar calçados? Você não está vendo que elas não têm dinheiro nem para comer? Vou começar assim, vou começar empregando uma grande quantidade de pessoas e eu vou usar um material que seja extremamente barato
para criar um calçado muito resistente e com preço extremamente acessível. Eu vou vender por 90 centavos de dólar cada par de sapato. O cara disse, impossível. Ele disse, vamos ver. Ele saiu na Índia procurando materiais resistentes, encontrou pneu. Pneu. Depósito imenso de pneus velhos. Ele então descobriu uma maneira de cortar aquele pneu de forma tão fina que ele conseguisse montar um calçado que fosse confortável e ao mesmo tempo que fosse barato. Saía o preço final para ele pronto, 30 centavos de dólar. Ele ganharia 60 centavos de dólar. Preço final, com mão de obra, com tudo, 30 centavos de dólar. Naquela região, um dólar valia muito dinheiro. Um dólar era como 40, 50 reais. De tão pobre que era aquela região. Resultado, ele voltou para lá, montou a fábrica dele de calçados, e aquele amigo que estava com ele, no mesmo dia que ele viu o que o amigo viu, mas não enxergou o que o amigo enxergou, ele enxergou além, se tornou o secretário dele, o tesoureiro, né? E ele se tornou milionário em menos de 6 meses. Então, às vezes a gente está diante do problema e os nossos olhos estão focados no problema. E quanto mais você foca no problema, mais você afunda. Porque o segredo não é manter os olhos no problema, o segredo é manter os olhos na promessa. É em Deus. É no Senhor. Eles viram o mesmo que os 10 viram. Eles viram os gigantes. Eles viram a terra. Mas eles não focaram no gigante, eles focaram na terra. Quando eles começam a dizer, olha, eles serão como pão nos nossos dentes, sua sombra protetora lhes foi retirada. Eu gosto da versão que diz assim, Deus já tirou a proteção deles. Então eles estão desprotegidos. Existe uma proteção divina sobre você. E é essa proteção divina que te leva à vitória. Ao passo que Yahvé, o Eterno, está conosco, portanto, não tenhas qualquer receio deles. Ele sabe o que ele está dizendo aqui? Ele diz assim, não tenha medo porque nós somos mais poderosos. Não tenha medo porque a gente tem um exército maior. Não tenha medo porque nós somos mais fortes. Não tenha medo porque o Senhor está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Então todo o povo começou a falar em matá-los. Olha só, eles não tinham coragem de enfrentar o gigante, né? Mas queria matar os mais valentes da turma, eles queriam matar. Olha só como é o paradoxo da incredulidade. Vamos lá, vamos pensar aqui. Os caras estão morrendo de medo do gigante aqui, certo? E aqui está 2 caras que têm coragem de enfrentar e matar o gigante. E eles não estão dispostos a matar o gigante, mas estão dispostos a matar os caras que têm coragem de matar o gigante. O nome disso é burrice. Porque se os caras não têm medo do gigante, vai ter medo deles. Tem lógica isso? Mas você vê como a visão fica distorcida? Eles não têm coragem de enfrentar o gigante. E os caras que têm, eles têm coragem de enfrentar os caras. Vamos matar eles. Vamos matar esses 2 aí. Vamos matar. Vamos matar a pedrada. Nesse momento, enquanto o pau estava quebrando, Josué e Caleb no meio do fuzuê, pronto para ser apedrejado. Onde é que estava Moisés e Arão? De cara em terra. Aí nesse momento chega a intervenção divina. Essa intervenção não era para ser contra eles. Essa intervenção era para ser contra os gigantes. Aí diz assim, a glória do Senhor surgiu sobre a tenda do encontro e foi contemplada por toda a comunidade ali reunida. Detalhe, quando isso acontecia, quando a glória vinha, eles não viam. Só quem via era quem? Moisés e o sumo sacerdote. Mas nesse momento aqui, todo mundo viu a glória do Senhor. E nesse momento a voz de Deus se fez ouvir para todos. E o Senhor Deus falou diretamente a Moisés. Moisés, até quando esse povo vai me desprezar? Até quando vão se recusar a crer em mim? Apesar dos sinais que eu fiz no meio deles. Até quando? Eu não quero ouvir esse até quando de Deus.
Deus chegar para dizer para você, e até quando, meu filho, você vai ficar nessa? Até quando você vai ficar aí? Só murmura, não toma decisão. Até quando você vai ficar nessa situação? Eu estou fazendo, eu estou mostrando. Aí Deus diz assim, vou feri-los agora com pestilência e aniquilarei. De ti, contudo, fala com Moisés, farei uma grande nação, muito mais poderosa do que esse povo. Deus está falando assim, não estou anulando o meu projeto, mas eles estão perdendo o privilégio de desfrutar. Isso aqui é muito forte, sabia? É meio que Deus está dizendo assim, olha, as bênçãos que eram para eles vão ser passadas para você. Ninguém vai desfrutar o que é meu, não. Eu vou receber o que Deus tem para mim. Amém? Aí nesse momento, o cara que não teve coragem de chegar diante do povo e enfrentar, diante de Deus ele diz assim, Moisés respondeu ao Senhor, os egípcios ouviram que por intermédio da tua própria força fizeste sair esse povo do meio deles. Informaram isso também os habitantes dessa terra. Portanto, todos eles já sabem que tu, ó Eterno Senhor, estás conosco, e que é visto claramente quando a tua nuvem para sobre nós. E sabem também que vais adiante de nós numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Está falando o seguinte, Deus, o Senhor já fez tanta coisa por esse povo, mesmo se eles merecerem. O Senhor já guerreou com os egípcios por causa deles. O Senhor já guerreou com a terra, as outras nações por causa deles. Agora é o seguinte, o Senhor já fez isso tudo, né? Se o Senhor fizer esse povo morrer como um só homem, as nações que ouvirem falar de você... É interessante, eu amo esse texto porque parece que Moisés está dando conselho a Deus. Deus perdeu as estribeiras, está sem controle, e agora Deus vai passar com o trator por cima de todo mundo, e Moisés está mais coerente do que Deus. Não é isso que, não parece? Parece ou não parece? Aí tem uma série de ministrações do pastor Ed Renekiewicz que eu gosto muito, que ele fala sobre a história de Deus e o Deus da história. Que ele diz que há momentos em que Deus desce para o nosso nível, conversa com a gente, numa argumentação ilógica, só para ouvir o que está no nosso coração. É o que acontece aqui. Será que Moisés era mais coerente do que Deus? Será que Moisés está dando conselho ao maravilhoso conselheiro, né? Assim que Isaías chama o Senhor? Né, Gabriel? O Senhor diz maravilhoso, aí o maravilhoso conselheiro está recebendo o conselho de um homem. Será que a ideia realmente é essa? Não é. Ele diz assim, então Yahvé, se o Senhor fizer esse povo perecer como um só homem, as nações que ouviram falar de ti vão imaginar, Yahvé não conseguiu fazer o seu povo entrar na terra que ele havia prometido com juramento. Por isso preferiu destruí-los no deserto. Olha o que ele está dizendo. Sabe por que o povo vai dizer que o Senhor não tinha como fazer o que o Senhor prometeu? Por isso que o Senhor matou o povo no deserto. Que o Senhor não é esse Deus todo poderoso que o Senhor diz, não. Eu acho que quando Deus ouve essa argumentação, lá ele fica meio que... Não sei se você pensa em Deus ficar rindo, dizendo assim. Tipo assim... Gostei, Moisés, você é o cara. Aí ele... Percebeu a diferença entre murmuração e oração? Ele sabe que Deus vai destruir o povo, sabe ou não sabe? E o que ele faz? Ele conta para Deus a história que Deus já sabia. Mas ele não falta com respeito. Ele diz para Deus o seguinte, se esse povo não entrar na terra, é o teu nome que vai ser envergonhado. E o Senhor não pode fazer isso. Aí no versículo 17 ele diz assim, ó Senhor, eu te suplico. Olha a diferença. Eu te suplico que não sejas assim. Pelo contrário, demonstra teu poder e que realizes o que prometeste como afirmaste. E sabe por que o Senhor vai fazer isso? Deus. Pensa não. Isso aqui é uma oração de verdade. Porque o Senhor é lento para se irar. E o teu amor não acaba. Mas o Senhor suporta a fraqueza do fraco. Meu irmão, olha que argumento contra Deus.
O Senhor não deixa ninguém culpado, sem punição. A gente sabe disso. E o Senhor castiga a falta dos pais nos filhos. O Senhor tem todo o direito de fazer isso. Até a terceira e quarta geração. Se o Senhor quiser fazer, o Senhor pode fazer. Mas o Senhor também perdoa. Então perdoa a falta desse povo. Não porque eles merecem, mas segundo a grandeza da tua bondade. Dessa maneira, como tens procedido e perdoado desde que eles saíram do Egito. O nome disso é intercessão. É aquela pessoa que você está orando por ela, que já era para ela ter morrido, mas sabe por que ela não morreu? Porque você chega diante de Deus, Deus guarda a vida dela por sua causa. Intercessão é isso aqui. Intercessão não é anular a culpa, é reconhecer o que o outro merece, mas apelar para a bondade de Deus. Moisés não inocenta o povo. Ele diz, esse povo merece. E se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz agora. Mas o teu caráter não é esse. Tu és bom. O Senhor é tardio em irar-se. Eu não estou te clamando porque eles merecem ser perdoados. Não, eles merecem morrer mesmo. Mas não olha para os erros dele, não. Olha para o teu coração, olha para a tua bondade. Então Yahvé respondeu, eu perdoo, de acordo com a sua súplica. Forte, né? Sabia que a sua oração tem o poder de salvar uma descendência inteira? Uma geração inteira? A vida de pessoas? Aí Deus disse, eu perdoo. Mas entretanto, eis que vivo. A glória do Senhor o Eterno enche toda a terra. Aí ele diz, todos esses homens que presenciaram a minha glória e não podiam. Eles não podiam ver a glória. Só quem podia ver a glória é quem? Moisés e Arão. Eles presenciaram a minha glória. Contemplaram os sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto. Todas essas pessoas que já me puseram à prova. Lembra do versículo que a gente leu lá? Que o pecado deles foi fazer o quê? Colocar Deus. E me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz 10 vezes. Parece que Deus não conta, né? Mas conta. Não chegarão a ver a terra que prometi como juramento aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me ultrajaram e vai contemplar essa terra. Nenhum deles. Aí, nesse momento, a fé faz toda a diferença. Uma coisa é você dizer que é amigo de Deus. Uma coisa é você dizer que Deus está contigo. Mas outra coisa é Deus citar seu nome, irmão. Aí Deus, vindo no versículo 24, diz assim, contudo, meu servo Caleb, visto que demonstrou ter outro espírito, não o espírito de medo, não o espírito de escravidão, mas o espírito de ousadia, e me segue com confiança e integridade. Duas coisas inegociáveis, confiança e... Tem 2 dias eu estava acordado, era 00:30, mais ou menos. Aí meu celular tocou. Era um amigo meu lá de São Paulo. Eu olhei e falei, pô, ele tá me ligando nessa hora. Alguma coisa grave, deve ser. Atendi. E aí, negão, como é que você tá? Senhor, meu pastor, desculpa estar te ligando nessa hora que eu tô desesperado aqui. E eu preciso ouvir uma palavra de Deus, eu preciso de uma oração. O que aconteceu? Eu perdi 670 mil reais hoje. Tomei um prejuízo de 670 mil reais. Aí eu, hã? Como foi isso, moço? Ele disse, na verdade, pastor, não foi bem um prejuízo, né? Foi um prejuízo porque eu estava contando com esse dinheiro para dívidas futuras. Mas eu comecei a fazer um investimento em trade esportivo. Eu nunca tinha ouvido nem falar disso. E eu ganhei mais de 1,5 milhão, ele falando. Então, assim, eu não tomei prejuízo. Mas eu comprei essa semana 2 carros. Eu comprei uma X, não sei o que, da BMW. Comprei uma Fiat Toro. Então eu estou com um monte de dívida para pagar, que seria o lucro desse investimento que eu estou fazendo. Desse negócio que eu estou fazendo, eu tinha que pagar essa semana. E agora eu fui entrar na minha conta, está zerada. E eu não tenho como pagar esses carros amanhã. Nem as pessoas que eu fiz promessas. Eu prometi que ia comprar um terreno para a igreja esse mês. Ele começou falando.
Prometi, eu fui para o Nordeste agora, fui numa região muito pobre, prometi mandar todo mês tantas cestas básicas. E começou a falar, e agora eu estou envergonhado. Quem falou que você está envergonhado? Ele disse, eu não vou poder cumprir o que eu prometi. Eu falei, meu querido, você sabe qual é a diferença entre integridade e reputação? Ele disse, não. Eu falei, integridade é aquilo que você é de verdade. A minha pergunta para você é, se tudo estivesse dando certo, você iria cumprir tudo que você falou? Ele disse, com certeza. Eu falei, isso é integridade. Você não vai cumprir porque você não quer ou porque você não pode? Isso porque eu não posso. Então você vai sentar com todo mundo que você está devendo e vai explicar. Você vai ser íntegro. Você vai dizer, aconteceu isso, isso e isso, fugiu do meu controle, eu preciso de tal prazo, ou você devolve os carros. Isso é integridade. Você vai chegar diante deles, você vai expor a situação e não pense que a sua reputação não vai ficar queimada, vai ficar queimada. Mas Deus não julga a reputação, Deus julga integridade. Reputação é o que as pessoas pensam de você, como elas te veem. Integridade é como Deus te conhece. Tem muita gente por aí que tem boa reputação, mas que quando está só, é corrupto, é promíscuo, é podre. Mas tem muita gente aí que é mal vista, mal falado na boca dos outros, que não vale nada. Mas aí quando você conhece a pessoa, que você se aproxima dela, você vê que a pessoa não é nada daquilo que falaram. Então, se você tem que se preocupar com algo, se preocupe com sua integridade. Porque a reputação, irmão, quem gostar de você vai falar bem de você. Agora, quem não gostar, vai inventar até chifre em cabeça de cavalo para falar mal de você. Vai falar da roupa que você veste, vai falar do cabelo que você colocou, vai falar de tudo porque não gosta de você. Então, vai inventar alguma coisa para queimar sua reputação. Como é que pode um pastor fazer isso? Como é que pode um crente fazer isso? Mas Deus olha integridade. Que a integridade é o que eu sou diante de Deus. Falei, então, não desista dos projetos que você fez. Você quer comprar o terreno da igreja? Diz, quero. Você quer mandar a cesta básica? Quero. Coloca isso diante de Deus. E diga para o Senhor, Senhor, mantenho tudo que eu falei para aquelas pessoas e quando o Senhor trouxer a restituição, eu vou cumprir. Amém? Ele falou amém. Vamos orar. Oramos, ele dormiu em paz. Então, quando Deus olha para Caleb aqui, Deus diz assim, esse homem Caleb, ele tem duas características que me agradaram. Deus se agradou desse homem. O que foi que tinha nesse homem que Deus se agradou dele? Confiança, fé. Ele confiou no que Deus disse. Segundo, integridade. O que é integridade? Mesmo quando a pressão chegou, ele não negociou. Ele manteve-se firme. Se Deus falou, ele vai cumprir. Eu o farei entrar na terra que ele foi ver. Não só ele. Lembra como eu comecei a mensagem? A sua fé pode abençoar ou condenar a sua descendência. Deus diz, eu farei entrar na terra, não só ele, mas os seus descendentes. Você sabe qual é a minha maior tristeza em relação à situação de Caleb? Quando eu leio a história, é que quando você é punido por um erro que você cometeu, é uma coisa, né? Mas aqui, ele teve que esperar 40 anos por causa do erro dos outros. Como o propósito não era pessoal, Deus não tinha um propósito com Caleb, Deus tinha um propósito com Israel. Por isso Deus não colocou ele sozinho lá dentro da terra. Deus fez ele segurar. Mas Deus guardou ele jovem, forte, com 40 anos de idade. Era a hora de entrar na terra. 40 anos depois ele está com 80 anos. Chega o dia de Josué assumir. Quando Josué diz assim, vamos agora fazer o que Deus falou. Moisés morreu, vamos entrar na terra. Sabe quem é o primeiro que se apresenta? Caleb. Sou fã de Caleb. Ele vira para Josué e diz assim, lembra que foi nós dois que fomos ver a terra? Aí se lembra. Lembra qual foi a terra que eu olhei? Ele lembra. Cádiz. Você lembra que os gigantes mais fortes estão lá em Cádiz, né? Lembro. É eu que vou derrubar eles, né? Mas rapaz, agora você tem 80 anos. Eu sou tão forte quanto eu tinha 40. E essa terra
é minha e da minha descendência. Não quero que você dê a ninguém. Quem viu foi eu. É a melhor. A melhor porção era Cádiz. Mas era o lugar mais... Às vezes a gente quer a melhor parte e não quer fazer a pior parte. Para conquistar as melhores, você tem que fazer as piores. Ou enfrentar os piores problemas. Então, para enfrentar os maiores gigantes, para receber a melhor terra, tinha que enfrentar os maiores. Ele falou, estou disposto, estou forte, igual quando eu tinha 40 anos. Porque a força dele não vinha do corpo dele. A força dele vinha do espírito dele. Ele tinha um espírito diferente. E aí quando você vai ler a história dos Hebreus, porque a Bíblia não conta exatamente a narrativa das conquistas. A Bíblia conta, conquistou Jericó, perdeu para Ai. Mas se você ler Flávio José, a história dos Hebreus, ele conta os detalhes. Caleb conquistou Cádiz antes de todos os outros conquistarem os outros territórios. Porque o problema não era o povo que estava lá. O problema não era o gigante. O problema era a visão. A visão distorcida da promessa de Deus. Nessa noite Deus está falando para você o seguinte. Sua fé decidirá o seu destino. Sua fé não decidirá só o seu destino. Sua fé decidirá o destino da sua família, da sua descendência, do seu casamento, de tudo. E qual é o segredo? A gente aprendeu muita coisa nessa noite, né? Então, até eu quero ouvir depois, porque Deus falou muito comigo essa noite. E eu quero orar com vocês nessa hora. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?